Graça e paz, amigos, irmãos, todos que me acompanham a partir deste momento. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que se refere às duas testemunhas que são mortas pela besta que surge do abismo depois do seu testemunho de 1260 dias, que seria aí 3 anos e meio. E é importante você entender que essas testemunhas, elas são assassinadas. A besta que sobe do abismo promove uma guerra contra elas e mata elas, e os corpos delas ficam ali em praça pública, como diz Apocalipse 11, durante 3 dias e meio. E depois elas são arrebatadas ao céu à vista de todos os homens, e tem um grande tremor na terra, né? Vamos ler o texto para nós entendermos um pouco melhor o que fala sobre esta besta. No verso de número 7, diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Israel. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus. E eles se ergueu sobre os pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhe: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que, sem demora, vem o 3º ai. Então, a Bíblia aqui é cirúrgica em dizer que as duas testemunhas morrem, são assassinadas pela besta do abismo, os corpos ficam em praças públicas durante 3 dias e meio, e depois elas são arrebatadas ao céu. Elas sobem ao céu. E isso tudo acontece no 2º ai. Então, dentro de Apocalipse, nos dá essa cronologia do arrebatamento das duas testemunhas que iriam no 2º ai. Aí eu quero trazer para você o entendimento do arrebatamento também da igreja. Poderia ser o arrebatamento da igreja juntamente com o arrebatamento das duas testemunhas. Nós vamos cruzar aqui esses versículos para entender se o arrebatamento vai ser das duas testemunhas e também da igreja. Aqui no Apocalipse 8 fala dos ais. Aonde que cita o ai? São 3 últimos ais. No capítulo 8, a partir do verso de número 12, fala da 4ª trombeta. A primeira trombeta, você tem que entender, a 3ª parte das árvores são queimadas, fogo nas árvores. A 2ª trombeta, o mar se transforma em sangue, morre tudo que tem no mar, uma 3ª parte das criaturas do mar. A 3ª trombeta, cai uma estrela como uma tocha do céu, cai sobre os rios e sobre a fonte das águas. E as águas se tornam amargas, em absinto, e muitos morrem por causa das águas amargas. Ou seja,
as primeiras 3 pragas na natureza. Agora, a 4ª trombeta e a 4ª praga diz assim: e o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecessem, e uma parte do dia, e também da noite, ficassem sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas e os 3 anjos que ainda vão tocar. Observou aqui Apocalipse falando, citando que a 4ª trombeta, o anjo fala que ai, 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 porque vai vir 3 trombetas ainda que vai ser tocada. E dessas 3 trombetas, os moradores da terra vão sofrer ainda mais. Ou seja, as 4 primeiras trombetas é o juízo de Deus ainda só na natureza. O juízo de Deus na humanidade, na terra. Fogo na mata, água do mar ruim, água doce ruim, e o sol queimando. A 4ª praga é o sol queimando o povo, o sol ficando escuro durante um tempo, a lua à noite e tal. Então fala que as 2 testemunhas morreram quando? No 2º ai, e que viria o 3º ai. Então, se as 2 testemunhas pegam 3 anos e meio, e no 2º ai, quando elas sobem ao céu, o anjo fala que é o 2º ai, passou o 2º ai, nós devemos entender que o 2º ai será então com o soar da 6ª trombeta, porque a 5ª trombeta, quando ela toca, é o 1º ai. Então, o 2º ai, que é sinônimo de dor, sofrimento, aí nós vemos o cumprimento também da morte das 2 testemunhas. Então vamos entender sobre o 2º ai. O 2º ai acontece na 6ª trombeta, que é a trombeta que antecede a 7ª, antes da 7ª trombeta. E o anjo, Apocalipse 8:13, o anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se acharam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matasse uma 1/3 parte da humanidade. E o número dos seus exércitos, cavalaria, era de 20.000 vezes dezenas de milhares. Então ouvi seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça de fogo, jacinta de fogo, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíram da boca dos cavalos, foi morta uma 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca, na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a de serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras das mãos. E eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro e de prata, de bronze. Nem pode ouvir, nem andar, nem falar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias,
nem das suas imoralidades sexual, nem dos seus frutos. Então você observa aqui agora que verdadeiramente no segundo ai existe uma terça parte da humanidade que vai morrer. É aqui que morre uma terça parte da humanidade, no segundo ai, e morre pela boca daqueles cavalos. A Bíblia fala que pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. São 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Você tem que entender sobre esses 3 flagelos, porque a 6ª trombeta é encaixada com também a 6ª taça da ira de Deus. Você pode ler depois: 1ª trombeta, 1ª taça; 2ª trombeta, 2ª taça se encaixam; 3ª trombeta, 3ª taça se encaixam; 4ª trombeta, 4ª taça se encaixam; 5ª trombeta, 5ª taça se encaixam; 6ª trombeta e 6ª taça também se encaixam. Então nós vemos aqui que na 6ª trombeta 3 espíritos imundos: o fogo, como fala aqui, que sai da boca dos cavalos, a fumaça e o enxofre mata uma terça parte dos homens. Então é aqui também que as 2 testemunhas morrem, quando uma terça parte da humanidade morre, porque a besta do abismo faz guerra contra as 2 testemunhas. Eu acredito também que fará guerra contra o povo de Deus. É nesse momento que vem a perseguição ferrenha. Olha para você ver no Apocalipse 16, o verso a partir de número 12, que fala da 6ª taça, o 6º flagelo. E o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Mesma coisa que fala lá. As águas do rio secaram para que se preparasse caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Lembra lá? Sai da boca do dragão, da besta e da falso profeta. E lá na taça fala que são 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que matam uma terça parte dos anjos. Então 3 e 3, bate certinho a taça com a trombeta. 6ª taça, 6ª trombeta. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis da terra, do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, qual que é o grande dia do Deus Todo-Poderoso? É a volta de Cristo. Ou seja, aqui a besta do abismo já começa a reunir, o falso profeta já começa a reunir, o dragão começa a reunir os reis da terra, o mundo inteiro, para guerrear contra Jesus que está voltando, contra o Cordeiro. Aqui ele começa a guerra, a perseguição, as mortes. E é aqui também que as 2 testemunhas morrem, porque é no segundo ai. Aqui já é o segundo ai. Eu estou lendo sobre o segundo ai. E eis, versículo 15, eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja vergonha da sua nudez. Então ajuntaram os reis num lugar em hebraico que se chama Amargedron. Olha para você ver. A guerra começa aqui. A besta, o falso profeta, faz guerra contra quem? Contra o povo de Deus e contra as 2 testemunhas. Se é o Novo, o Velho Testamento, as 2 testemunhas, ou se é Enoque e Elias, Elias e Moisés, ou é 2 pessoas comuns, irmãos, ainda eu não sei. Nós estamos estudando,
Por isso que eu quero que você deixe no comentário aí a sua opinião. Quem que você acha que é as duas testemunhas? Se elas vão vir na forma de quem? 2 homens? Ou será o Novo e o Velho Testamento que serão perseguidos, extintos? A Bíblia vai ser mudada. E depois que eles mudar a Bíblia, as pragas que estão na Bíblia começam a cair na humanidade, como diz lá no final de Apocalipse. Porque se nós mudarmos a palavra, ela ia trazer pragas, né? Para quem mudasse a palavra de Deus. E eles vão querer mudar a Bíblia, nós já sabemos. Vão querer proibir essa Bíblia que hoje nós pregamos, porque fala contra os homossexuais, fala contra adultério, fala muitas coisas que causam divisões entre o mundo, vamos dizer assim, né? O joio e trigo não pode ficar junto o resto da vida. Então, se a Bíblia fosse mudada, as pragas começariam a cair, literalmente, e nós estaríamos no fim. Ou esses profetas, como homens mesmo, seria Moisés e Elias confrontando o povo de hoje. Que eles fizeram esses milagres, né? Água em sangue, Moisés, fogo descer do céu, Elias. E nós vemos esses sinais acontecendo no Velho Testamento. Então é importante você estar atento às profecias e estudar conosco aqui. Se inscreva no canal Examinando a Profecia no YouTube para você ficar inteirado das coisas que estão acontecendo, para você não ser pego de surpresa no fim. E agora aqui, meu irmão, eu quero responder para você uma pergunta. Será que a igreja vai ser arrebatada juntamente com as duas testemunhas? O sexto flagelo, a sexta taça, a sexta trombeta é o segundo ai. E é no segundo ai que as duas testemunhas são arrebatadas para o trono de Deus. Deus chama elas, subam para cá, venham para cá. Então, neste momento, elas são arrebatadas. O arrebatamento da igreja aconteceria junto com as duas testemunhas, no momento que as duas testemunhas forem arrebatadas. Para nós entendermos melhor sobre isso, eu quero deixar um texto já para você ler, de Apocalipse 10, versículo 7, que diz assim, vamos ler no 7 não, vamos ler um pouco antes, que nós vamos dar continuidade amanhã, para o vídeo não ficar longe. Amanhã, no próximo vídeo, nós já vamos dar continuidade falando aqui se a igreja vai ser arrebatada junto com as duas testemunhas ou não, no segundo ai, quando as duas testemunhas forem arrebatadas. Mas de para casa, para você aí que gosta de estudar a palavra de Deus, já lê aí Apocalipse no capítulo 10. No versículo de número 1, diz assim: E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto dele era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. Ou seja, um anjo, mas esse anjo parece que é Jesus, que ele tem o rosto como o sol, tem os pés como coluna de fogo. Então a gente consegue perceber aí que esse anjo parece que é Jesus, né? Essa característica de Jesus, por mais que chame ele de anjo forte. O anjo tinha na sua mão um livro aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com grande voz, como que ruge um leão. E ele gritou aos 7 trovões, fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas uma voz me disse do céu, dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escreva. Outra hora nós vemos sobre isso. Verso 5. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão direita ao céu, e sua mão, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos e profetas. Ou seja, ante a 7ª trombeta,
quando a sétima trombeta estiver para tocar, ou seja, na sexta, se cumpre o segredo de Deus. No segundo ai, tem um segredo de Deus. E amanhã, no próximo vídeo, a mais ou menos nesse mesmo horário, eu vou estar postando aqui este vídeo. Acompanhe, compartilhe, estude e vamos aprender mais da palavra do Senhor. Não desprezem as profecias, examine tudo e retém aquilo que for bom. Se tiver alguma coisa que você acha que não presta, joga fora. Se tiver alguma coisa que é boa, guarda. Amém? Não despreze as profecias, examine tudo. Por falta de profecia, o povo perece. O povo tem perecido. Se prepare para o fim, se prepare para a grande tribulação. Se arrependa, busque ao Senhor, conserte a sua vida. E assim tenha certeza que o Senhor já te deu a vitória. Fique na paz, fique com Cristo, fique com Deus. Estou encerrando nossa live e até a próxima.